Quanto o seu clube vai deixar de faturar por conta das paralisações nos campeonatos, no pior dos cenários, com duração de 3 meses? No vídeo de hoje do canal do Nicola, apresento essas contas divulgadas pelos próprios clubes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho, tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo rumo aos 700 mil inscritos. Bom, o vídeo de hoje é especial e vai tratar sobre um tema extremamente importante. Quais os efeitos das paralisações nos campeonatos para o seu clube do coração? Vou tratar sobre os times da primeira divisão, os integrantes da Série A. Quero te dizer que todos os números que eu vou apresentar daqui para frente foram divulgados pelos próprios clubes. Entrei em contato com dirigentes, seja presidente, diretor financeiro, CEO, diretor executivo de futebol, para trazer esses números para vocês. E para começar, preciso fazer algumas ressalvas. Fluminense e Atlético Paranaense disseram que não conseguem calcular esse valor. O presidente Mário Bittencourt do Fluminense me deu a seguinte declaração, abre aspas, essa conta só poderá ser feita quando o ano acabar. Hoje não tenho essa conta, fecha aspas. Já o presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, me deu a seguinte declaração, abre aspas, não tenho ainda essa posição. Trabalhamos por fluxo de caixa e não com valores econômicos, fecha aspas. Então não teremos os dados de Fluminense e Atlético, assim como de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Goiás. Esses ainda vão fazer parte desse ranking, só que um pouquinho mais para frente. Entrei em contato com os 4 clubes e os 4 ainda não têm esse número fechado. Rodrigo Tostes, que é o vice-presidente financeiro do Flamengo, ainda não me respondeu. Já o pessoal do Palmeiras vai esperar até o fim desse mês para ter uma conta um pouco mais precisa. Ainda aguardo respostas do pessoal do Atlético Mineiro, que ficou de me dar uma posição até terça-feira, e do pessoal do Goiás, que também não deu ainda um parecer final. Bora então falar sobre os outros 14 que já tem uma ideia de quanto podem perder no pior dos cenários, nesse cenário de 3 meses sem bola rolando por aqui. Aquele que menos vai ter impacto no aspecto financeiro é o Red Bull Bragantino, alguém que acaba de subir para a primeira divisão e que tem o respaldo de uma empresa gigante como a Red Bull. O Red Bull Bragantino estima que a perda máxima vai bater R$1 milhão nesse cenário de 3 meses sem bola rolando. E algumas das justificativas do clube têm a ver, por exemplo, com o fato de não prever muito faturamento com bilheteria. Não é um time que costuma lotar o estádio, não há no Red Bull Bragantino também um programa de sócios torcedores muito ativos e tudo isso representa uma parcela muito pequena dentro do orçamento do Red Bull Bragantino. O Sport, outro que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, está calculando uma perda de até 7,5 milhões com receitas durante esse período de 90 dias sem futebol por aqui. 2,5 milhões por mês. Essa é a conta do próprio Sport. E essa conta se dá baseada em perda de patrocínios, de receitas com o estádio. O Sport tem muita receita vinda da venda de ingressos e também dos seus sócios torcedores. Há uma campanha importante e grande para que o sócio torcedor que consiga se mantenha vinculado ao clube com sócio torcedor e também dos direitos de transmissão de TV. O Sport não recebeu a última parcela referente ao campeonato estadual e também ainda não recebeu a grana da Globo referente ao campeonato brasileiro. Por isso esse cálculo de 2,5 milhões por mês multiplicado por 3 e os 7,5 milhões de prejuízo total. A situação do Atlético Goianiense é mais preocupante e a perda pode chegar a 10 milhões de reais num cenário de 3 meses sem futebol. Só com patrocínios são 600 mil reais a menos por mês, ou seja, 1 milhão e 800 mil se esses 3 meses foram completados. Todos os patrocínios do Atlético Goianiense estão suspensos, então o time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão não vai ter receita nenhuma enquanto a bola não voltar a rolar. O Atlético Goianiense também perdeu com bilheteria, com TV e com a paralisação do clube. Por isso essa conta de 10 milhões de reais, uma conta bem alta para um clube que não tem uma capacidade de arrecadação tão grande. Já a estimativa do Fortaleza pode alcançar 12 milhões de reais. Números apresentados pelo presidente Marcelo Paz em uma live aqui no canal do Nicola. Ele está calculando uma perda de mais ou menos 4 milhões de reais por mês. E isso tem muito a ver com, por exemplo, o não pagamento da Turner referente às primeiras parcelas do Campeonato Brasileiro. Tem também a questão da receita do estadual, de premiações, a cota de televisão. Tem a perda com bilheteria, uma perda super importante,
com o sócio torcedor, além da venda de produtos do Fortaleza. A loja oficial do Fortaleza está fechada, obviamente, por conta da pandemia de coronavírus, e por isso o Fortaleza deixa de arrecadar também com essa receita importante. Dos 4 clubes que subiram da segunda para a primeira divisão em 2020, aquele que estima a maior perda com receitas é o Curitiba. E essa perda pode chegar até 15 milhões de reais se a gente ficar 3 meses sem bola rolando por aqui. Nas contas do Coxa, até o mês de maio, ou seja, nos 2 primeiros meses, o clube já vai ter deixado de faturar 10 milhões de reais, 5 milhões por mês. Se essa paralisação se estender para mais um mês, são 15 milhões de reais de receitas perdidas. As explicações para esses 15 milhões. O Curitiba, por exemplo, havia assinado com a Turner e já não vai receber a primeira e a segunda prestações, parcelas que haviam sido combinadas. O Curitiba também tem um acordo com a Globo em relação ao Campeonato Brasileiro para a TV aberta, também não vai receber essa grana, pelo menos tão cedo. A DAZN, que transmite os jogos do Campeonato Estadual, suspendeu os pagamentos enquanto a competição não for reiniciada. Além disso, tem bilheteria, sócio, torcedor e outras perdas consideráveis durante esse período, por isso essa conta de 15 milhões de reais num período de até 3 meses. Já o Ceará pode perder até 18 milhões de reais de receitas durante a paralisação dos campeonatos. 5 a 6 milhões de reais, essa é a conta do próprio presidente do Ceará, do Robson de Castro, outro convidado numa live aqui do canal do Nicola, ele chegou a explicar esses números. Vou tentar resumir um pouquinho do que ele contou quando respondeu sobre esse assunto. E é importante até dizer que ele reclamou da possibilidade de alguns outros clubes exagerarem ou colocarem a culpa do coronavírus em uma série de problemas antigos que os clubes tinham e agora, para não pagar, eles vão atribuir essa responsabilidade ao coronavírus. O presidente Robson de Castro disse ser bem pé no chão quando previu essa perda de 5 a 6 milhões de reais. Se a gente está calculando 6 milhões por 3, a gente chega aos 18 milhões de reais de perda do Ceará, que vai deixar de faturar com a Turner em TV aberta, com a Globo no Campeonato Estadual, com bilheteria, com sócio torcedor, com premiações, além de patrocinadores. A partir de agora, esse buraco começa a ficar muito mais fundo, a começar pelo Vasco, que estima uma perda de até 40 milhões de reais nesse período de 3 meses sem bola rolando. É óbvio que a bola pode voltar a rolar mais cedo e aí essa conta de 40 milhões de reais deixa de valer, o prejuízo passa a ser um pouco menor. Como é que o Vasco calcula esses 40 milhões de reais? A começar pelo programa de sócios torcedores, no fim do mês de fevereiro o Vasco chegou a anunciar que tinha 181 mil sócios torcedores que garantem uma grande receita ao Vasco. Sem a perspectiva de ver o time em campo e diante da crise em todo o país, é natural que muitos sócios torcedores do Vasco deixem de fazer parte do programa, fazendo com que essa receita caia. O Vasco também deve perder com bilheteria, com patrocínios, além de outras operações. Pior, o Vasco estimava ou tinha a necessidade de vender o Thales Magno na metade do ano para resolver uma série de problemas internos, dívidas bem antigas, inclusive com os próprios atletas. O Vasco deve salários, direitos de imagem para jogadores e também para funcionários. Será que, por conta da crise, também no futebol europeu, essa venda do Thales Magno vai ficar mais complicada? Será que as propostas que vão aparecer pelo atacante, a maior revelação da base do Vasco em bastante tempo, essas propostas vão ser menores do que aquilo que o Vasco imaginava? Tudo isso está preocupando demais o presidente Alexandre Campelo e o Vasco hoje é um dos clubes com maior dificuldade financeira do futebol brasileiro na primeira divisão. O Bahia estima perder até 60 milhões de reais em apenas 3 meses sem bola rolando por aqui. Como é que se pode chegar a um valor de 60 milhões de reais, levando em consideração que o Bahia estimava uma receita total para a temporada de 180 milhões de reais? Há uma explicação, ou melhor, 2 explicações divulgadas pelo presidente Guilherme Belintani em uma entrevista aqui no canal do Nicola. O Belintani lembrou que havia praticamente vendido o Fazendão. Essa venda só precisava da aprovação do Conselho Deliberativo para que fosse aprovada e o negócio fosse levado adiante. Só que a reunião do Conselho Deliberativo teve de ser cancelada, não há uma nova data para essa realização da reunião, que é definitiva, que é importantíssima para a aprovação, para que o negócio possa sair, e essa reunião foi cancelada exatamente por conta do coronavírus. Além dessas 2 questões, o Bahia também vai deixar de faturar com a parcela da Turner relacionada ao Campeonato Brasileiro, a parcela da Globo relacionada ao Campeonato Estadual, além de patrocinadores, bilheteria e sócio-torcedor. Dono da maior dívida do futebol brasileiro, com algo na casa de 1 bilhão de reais, o Botafogo estima uma perda de receita de até 68 milhões de reais para um caso de 3 meses sem bola rolando por aqui. Número confirmado ou divulgado por uma pessoa extremamente importante dentro da diretoria do Botafogo.
Seriam mais ou menos pouco mais de 22 milhões de reais de perda de receita por mês, incluindo bilheteria, sócio-torcedor, a cota de televisão do campeonato estadual, a cota de televisão do campeonato brasileiro, além de patrocinadores. A Azeite Royal, que era patrocinadora master do Botafogo, suspendeu o contrato por tempo indeterminado, pelo menos até que voltem as competições por aqui. E você está percebendo que os números só aumentam, né? Pois o Corinthians estima perder até 70 milhões de reais durante esses 90 dias em que a bola não deve rolar por aqui. O André Sanches, convidado da última quarta-feira, aqui das lives do canal do Nicola, estimou entre 40 e 70 milhões de reais a perda do clube. Como eu estou levando em consideração o pior dos cenários desses 3 meses sem futebol por aqui, estou calculando esses 70 milhões de reais. E olha que o Corinthians ainda tem algo a seu favor, isso porque a bilheteria, que não existirá durante um bom tempo, com jogos com portões fechados, já não entrava nos cofres do clube, ela estava sendo destinada ao pagamento das parcelas do estádio. Aí você vai falar, bom, mas se não vai ter bilheteria, não vai ter grana para pagar o financiamento do estádio, certo? Certo. Só que o Corinthians já não paga a Caixa há algum tempo. O clube e o banco negociam há vários meses um novo financiamento com valores mais próximos ao que o Corinthians pode pagar. Então o Corinthians já não vem pagando esse financiamento há bastante tempo. Importante falar também sobre o Corinthians em relação à perda de patrocínios. 5 dos 11 patrocinadores do Corinthians suspenderam os contratos por tempo indeterminado, pelo menos até que as competições voltem. E com isso o Corinthians deixa de faturar 3 milhões e 600 mil reais por mês com patrocinadores. Não vou ficar nem um pouco surpreso se em breve o Corinthians anunciar uma redução de 30% na folha salarial do seu elenco. Tem também, para completar a respeito do Corinthians, perdas com sócio-torcedor, perdas com cota de televisão do Campeonato Estadual e também do Campeonato Brasileiro, além das premiações, em caso do Corinthians ir avançando nas competições que disputa. O prejuízo no Grêmio pode chegar a 84 milhões de reais, de acordo com o presidente Romildo Bolzan. Nos primeiros 30 dias de paralisações dos campeonatos, foram 28 milhões de reais que o Grêmio deixou de faturar em relação àquilo que estimava. As perdas são grandes, especialmente com sócios torcedores, papel importante dentro do orçamento do clube, bilheteria, também com um papel muito importante, tem as cotas de televisão do Campeonato Brasileiro, as cotas de televisão do Campeonato Gaúcho, além das premiações que o Grêmio deixa de ter por avanço de fases. A expectativa do Grêmio é que a pandemia dure menos do que os 3 meses para que o clube possa retomar receitas o mais rápido possível. Com a ressalva de que o Grêmio é um dos clubes com melhor capacidade financeira, chegou a ter no ano passado dinheiro aplicado para ter um investimento, para ter retorno desses investimentos. Mas é possível que com a perda de 84 milhões de reais durante esse período de 3 meses, o Grêmio seja obrigado a retirar esse dinheiro investido para ajudar no fluxo de caixa. Chegando à reta final do vídeo com o caso do Internacional, que estima perder até 100 milhões de reais num período de apenas 3 meses. Contas do próprio presidente do Inter, o Marcelo Medeiros. E esse valor equivale a mais ou menos 25% de toda a receita que o Inter havia estimado para a temporada de 2020. De acordo com o Marcelo Medeiros, além de ingressos, TV no estadual e também no Campeonato Brasileiro, tem a venda de jogadores. O Inter precisava faturar, de acordo com a projeção orçamentária, 95 milhões de reais com transferências de atletas para o exterior nesse ano. Só que por conta da recessão, por conta da crise, o Inter já entende que dificilmente vai ter propostas vantajosas por seus principais ativos. E cogita a possibilidade de não vender esses jogadores agora, esperando por propostas melhores em 2021. Então esses 95 milhões de reais planejados não devem ser alcançados, ajudando a explicar essa estimativa de uma perda de até 100 milhões de reais de receita para o Colorado. Outro clube que estima perder até 100 milhões de reais é o Santos. Segundo o presidente José Carlos Pérez, que concedeu uma entrevista bastante polêmica aqui no canal do Nicola. Como é que ele chegou a esse valor de 100 milhões de reais? Ele lembrou, por exemplo, dos patrocinadores. O Santos está sem um patrocínio master desde dezembro de 2018 e certamente agora, com a recessão, com a crise causada pela pandemia, o Santos vai ter enorme dificuldade de encontrar um patrocínio master, pelo menos até o fim dessa temporada. Outros patrocinadores do Santos também já suspenderam o pagamento, então é menos receita que entra nos cofres do clube. O Peixe ainda vai perder com cotas de televisão da Turner no Campeonato Brasileiro, da Globo no Campeonato Estadual. O Santos vai deixar de faturar com bilheteria, com o sócio-torcedor e com as premiações dos campeonatos. Por isso, o José Carlos Pérez fala em 100 milhões de reais, valor muito alto para um clube que vive dificuldades financeiras há bastante tempo, tem atrasado salários, direitos de imagem, entre outras coisas. O São Paulo é o terceiro clube que cogita a possibilidade de perder até 100 milhões de reais
por causa do coronavírus. E isso levando em consideração o pior dos cenários de 3 meses sem futebol por aqui. Esses números foram divulgados pelo Elias Albarello, que é o diretor financeiro do São Paulo, mais um que já passou pelas lives do Nicola, e ele revelou com exclusividade essa conta aqui. Na oportunidade, ele citou 2 exemplos que ajudam a entender o tamanho do buraco em que o São Paulo se meteu. Naquela semana do coronavírus, o São Paulo enfrentou o Santos com portões fechados, e a estimativa do tricolor era de uma receita de 2 milhões de reais com aquela partida. O jogo seguinte seria contra o River Plate no Morumbi, mais um jogo no Morumbi pela Libertadores da América, e o tricolor estimava uma receita de até 5 milhões de reais. É bem possível que esse jogo aconteça mais pra frente, mas com portões fechados. Então você pega os 2 milhões perdidos contra o Santos, mais 5 milhões perdidos contra o River Plate, e já são 7 milhões de reais logo de cara que o São Paulo deixa de faturar. Além de outros jogos com bilheteria, com sócios torcedores, com as cotas de televisão do Campeonato Estadual e do Campeonato Brasileiro, tem também as perdas na Libertadores da América, enfim. De acordo com Elias Albarello, São Paulo vai ter a obrigação de vender o mais rápido possível um jogador para o exterior. As vendas do Antony e do David Neres no começo do ano deram uma aliviada no caixa e o São Paulo precisaria, a partir da metade do ano, da transferência de mais um atleta. Por conta da pandemia, há uma necessidade muito mais emergente e se o São Paulo pudesse vender um jogador para ontem, certamente o faria para tentar salvar suas contas. Bom, pessoal, eram esses os números importantes que eu consegui colher com dirigentes, diretores executivos ou CEOs dos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, esse que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Nessa segunda-feira, a partir das 8 da noite, tem mais uma live e você não pode perder. Queria que você usasse o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, críticas e dúvidas. E só para completar, ainda estou tentando levantar os números de Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, os 4 clubes que ainda não têm uma definição em relação ao tamanho da perda por conta do coronavírus.